3, 2, 1. Olá, eu sou a doutora Tereza Gurgel, sou médica anestesiologista e no momento eu estou como presidente do Hub Connect Health, que é o hub de saúde da região de Maringá. Estamos aqui, hoje eu estou com a doutora Elizabeth, que é coordenadora da 15ª Regional de Saúde, e o intuito desse podcast é nós darmos uma contextualização do sistema de saúde. Eu vou falar mais à frente do ponto de vista da saúde suplementar e a doutora Elizabeth do ponto de vista da saúde pública. Essa contextualização é um pedaço da jornada da Empreende Health, que será uma jornada que o Hub está capitaneando para trazer inovação em saúde na nossa região. Então, teremos uma jornada de incubação, onde pretendemos, ao final deste período, sairmos com alguma solução em saúde. E no meio do caminho, todas as pessoas que participarão dessa jornada entenderão o que é fazer inovação, quais são os passos da inovação e o que é necessário para pensar em solução em saúde do ponto de vista da inovação. Então, agora passarei a palavra, para a nossa convidada, a doutora Elizabeth, para ela se apresentar um pouco mais e aí falar do ponto de vista da saúde pública. Olá, Tereza, obrigada pelo convite. Eu estou agora atualmente na direção da 15ª Regional de Saúde e justamente gerenciando o SUS dentro da nossa regional, que são 30 municípios. E estou como vice-presidente do Hub, justamente porque eu tenho muito interesse nessa parte da inovação. E falando assim, propriamente no SUS, existem grandes desafios, até porque é um sistema único de saúde, mas com um ecossistema muito assimétrico. O Brasil ele tem grandes diferenças regionais, Então, quando se fala em inovação, em tecnologia, a gente sabe que o Sul é diferente do Centro-Oeste, do Norte e Nordeste, E a gente tem, então, necessidades diferentes dentro do SUS. Eu acredito que na suplementar também seja assim. Mas, de qualquer maneira, os avanços dentro do sistema público, eles são um pouco mais lentos, porque dependem muito do investimento, e de uma infraestrutura para se conectar com a tecnologia e a inovação. E a gente viu isso dentro da pandemia, com as necessidades de vacinas em tempo recorde, medicações em falta, medicamento básico em falta, e soluções para o isolamento social. Muitos profissionais da saúde tendo que se conectar à distância e tendo que fazer essas orientações, Então, a questão da telemedicina Acabou voltou. Impulsionando, A telemedicina isso. Justamente estava ali no CRM, aprova, não aprova, e a necessidade fez sair do papel, Exatamente isso. E, fora isso, se a gente pensar na telesaúde como um todo, a própria teleconsultoria, A pessoa lá da ponta saber o que se está fazendo em termos do Covid, Quais eram as indicações de tratamento, porque a internet virou também uma loucura, Muitas informações desencontradas e não confiáveis. Então, tudo isso mostrou que nós precisamos, urgente, dentro do sistema público, fazer essa conexão com a saúde digital, interligar esses pontos, onde existe uma população mais vulnerável e dificuldade de acesso, à medicina, à saúde com qualidade. E, fora isso, a questão realmente de facilitar o diagnóstico, Telediagnóstico, então, entrou no escopo. Hoje, aqui no Paraná, a CESA ela entrou, então, nesse programa da saúde digital, do Ministério Público, no Ministério da Saúde. No Ministério da Saúde, E com o telediagnóstico em cardiologia e dermatologia.
já começou a mudar o panorama com esses aplicativos e com esses sistemas, porque diminui a fila e facilita também o acesso do paciente, né, mais precocemente ao diagnóstico. Porque daí já vai pensando, né? Porque quando você pensa em inovação, você tem que pensar assim, quais são os problemas, porque daí eu vou fazer inovação para resolver um problema. Isso. Então, você já citou 2 exemplos aí, né? Um dos grandes problemas é acesso às especialidades. Isso, né? Então, você tem até o médico de família, quando você precisa de uma especialidade, principalmente as especialidades que são um pouco mais, tem um número menor de profissional, então, muitas vezes você fica ouvindo, né? A fila do SUS está 1 ano, 2 anos, né? E muitas vezes, dependendo da especialidade, você perde oportunidade de tratamento pelo tempo de espera. Então, no nosso estado, principalmente na nossa região, você acha que já tiveram algumas soluções, você citou da cardiologia e da dermato, que facilitou um pouco isso. Como que funcionou? Então, na verdade, nós temos 2 problemas. Primeiro é equipamento. Então, computador, acesso à internet, né, que foi um grande desafio também, porque tem cidades municípios pequenos que não têm acesso à internet fácil. Segunda questão é a pessoa se capacitar para acessar o sistema. Também, outro desafio. São grandes desafios aí. E com relação, então, a atingir essas populações vulneráveis, né? São questões assim que a gente vai vencendo, né? Passo a passo, mas que tem aí um longo caminho à frente. E quando a gente fala em diagnóstico, né? Telediagnóstico, ainda nós temos poucas empresas, né, com esse escopo. E daí fica muito restrito também. Por exemplo, a gente gostaria de avançar para uma telepneumo, alguma outra especialidade, neurologia, que também é complicado, né? E ainda não temos empresas focadas nisso, né? Então, tem isso também. E no sistema público, tudo depende de licitação, né? Tem que ter concorrência ampla. E como o mercado está restrito, a gente não consegue também. Então, tem muito do burocrático, tem muito da política de saúde, né? Tem muito da infraestrutura e financiamento mesmo. É interessante você falar isso porque... quando a gente pensa em solução em saúde, então, muitas vezes você pode pensar alguma coisa assim, totalmente inovadora, né? Então eu vou falar mais na frente ali, então você tem lá os gêmeos digitais, né? Então, se você pesquisa inovação, você pensa, né? Então, vou fazer algo assim. Só que você tem que pensar que a sua solução que vai ser inventada, né? Vai ser desenvolvida, ela tem que ter aplicabilidade. Isso. Então, onde eu vou aplicar a inovação que eu criei? Muitas vezes você tem uma inovação e ela não é aplicada, pelo menos para o ecossistema que você pensou inicialmente, justamente porque falta, de repente, uma infraestrutura. Então, esse eu acho que é interessante a questão justamente desse podcast, porque daí você faz o caminho contrário. Vamos entender o contexto da saúde. Como ela funciona, né? Então, na saúde pública, eu quero desenvolver... Então, hoje você tem muitas soluções GovTechs, que a gente fala, né? São soluções desenvolvidas especificamente para vender para o governo, né? A gente tem até um hub aqui na nossa região específico para fomentar soluções para serem vendidas para o governo. Beleza. Então, eu tenho um caminho, mas para eu querer desenvolver uma solução para ser consumida, né, pelo sistema público, eu tenho que entender como funciona o sistema público e quais são os gargalos, quais são as dificuldades, porque em cima desse gargalo, em cima da dificuldade, é que você vai conseguir pensar numa solução. Sim. A gente vê muita inovação, né, com pouco que tem em alguns municípios. Inovação para esses municípios é você mudar o conceito, por exemplo, da vacinação. Que a vacinação, essencialmente, é dentro da sala de vacinação, não é extramuros,
né? Então, isso já é uma inovação. Tem um município que resolveu sair vacinando as pessoas ou indo buscar as pessoas na casa, né? A gente pensa muito em tecnologia, pensa em robótica, pensa em uma série de coisas mais complexas, quando, na verdade, a inovação, às vezes, são soluções simples, né? Para que a gente atinja o resultado esperado. Nesse sentido, assim, eu acho que após a pandemia, mudou bastante essa questão. Não sei se você sabe, mas assim, a Conitec, que é a Comissão de Avaliação para a Incorporação de novas tecnologias na saúde, né, vem acelerando cada vez mais, né, a liberação de novas tecnologias, incorporando dentro do SUS. E dentro desse escopo, mais de 80% são fármacos. Imunobiológicos, né, medicamentos para doenças raras, principalmente, que eles vêm atuando. Tem, então, esse eixo da parte biológica, né, com relação a medicamentos, vacinas e imunobiológicos, e tem o escopo do eletrônico, eletroeletrônico, que são os equipamentos, as OPMEs, né, as próteses, órteses, que eles têm, então, essas duas linhas para justamente chegar nesses pontos de atenção, seja na atenção primária, seja na atenção especializada ou hospitalar. E você falou um outro ponto também, né, que a gente tem que pensar que tudo na saúde é extremamente regulado, né? Sim. E aí, de novo, quando você pensa em saúde, você tem que entender as regulamentações e as legislações. Então, também tem uma legislação nova para incentivo à indústria nacional, principalmente para essa parte de suprimentos, porque foi uma coisa que justamente na pandemia a gente viu o quanto o Brasil era vulnerável. Nós ficamos dependentes, né? Basicamente, tem algumas coisas que totalmente do mercado externo. Isso. Então, quando teve a pandemia e escassez dos recursos, muitas vezes a gente não teve fornecimento. Para você ter uma ideia, 60% da produção de medicamentos é externa. Então, realmente, nós estamos dependentes, né, das grandes empresas multinacionais. E isso é um ponto extremamente vulnerável mesmo. A vacina também mostrou isso, né, a vacina contra a Covid, que houve aquela aceleração, né, desenvolvimento de vacinas, e que teve um ponto complicado, porque foi a corrida atrás do dinheiro também, quem sai na frente ganha mais. Sim. Né? Isso causou um problema sério, tanto é que alguns países tiveram que fazer aquele COVAX, que é assim, tem vacina para todos, não é aquele que primeiro faz e o primeiro que compra, né? Tem isso também, a distribuição dentro de um cenário como foi a pandemia, né? Essas desigualdades também envolvem a questão de a tecnologia ela é feita para quem, né? E para quê? Exato. Mas aí você vê que, mesmo na pandemia, a gente viu que a gente teve janela de oportunidade, né? Sim. Então, por exemplo, máscara cirúrgica, que, né, elas também vêm de fora. Então, a gente teve fabricação local, né? Então, quando precisou, também internamente a gente conseguiu, não para tudo, mas internamente a gente conseguiu reagir de alguma forma. Uso de ventilador, então a gente teve, por exemplo, desenvolvimento de ventiladores no HU como equipe de inovação, né? E ali uma grande oportunidade, Nossa, né? É muito interessante porque assim, nós temos um ecossistema com pessoas, pesquisadores, né, altamente capacitados. E que essa janela de oportunidade aí é ímpar. Então, nós tivemos aqui uma indústria que o foco dela, na verdade, era colchões, né, e travesseiros, que, de repente, aquela máquina, ela poderia fabricar, então, a máscara cirúrgica. E houve, então, rapidamente, né, essa mudança desse maquinário. A equipe da vigilância foi lá orientar com relação aos procedimentos. E agiu de forma rápida, né? Isso. Então, isso, com certeza,
Fora isso, nós tivemos desenvolvimento do capacete de concentrador de O2 dentro do HU e que foi exportado para pelo menos 4 estados aqui no entorno, né, e para todo o Paraná. E isso diminuiu a necessidade de leito de UTI. Então, a inovação e tecnologia, ela tanto auxilia no tratamento, mas também na redução que é o gargalo, na verdade, de leitos críticos dentro do estado, desonera, né, o custo do tratamento do paciente. Então, tem muitas implicações aí que são fantásticas. E muitas oportunidades, né? Porque você viu o seguinte, estávamos ali numa neutralidade, dependendo tudo de insumos externos. Quando apertou, não tudo, mas imediatamente uma parte dos problemas foram resolvidos internamente. Mas significa o quê? Que nós temos potencial e temos pesquisadores, profissionais competentes que têm como desenvolver muito mais do que está sendo feito atualmente, né? Porque tiveram capacidade de resposta. Então, aí vem a pergunta, né? Por que não isso ser de uma forma contínua? A inovação na nossa região, no nosso estado, não ser algo permanente, né? E não só diante de uma necessidade. Porque quando foi necessário, rapidamente existiram várias soluções inovadoras, né? Tanto dentro da indústria, né? Então, isso eu acho que poderia acontecer de uma forma mais contínua, sem uma pressão, né? Bom, e aí falando basicamente agora do sistema suplementar, hoje eu sou conselheira de administração da Unimed Maringá, e então a minha experiência do lado suplementar vem desse meu trabalho. Então, o que eu posso dizer para termos de contextualização? A saúde suplementar, hoje, ela envolve 50 milhões de brasileiros, ou seja, 25% da população brasileira tem e conta com a saúde suplementar. Só que daí você pensa, o SUS não tem dinheiro e a saúde suplementar tem. A coisa não é bem assim, né? Porque também, né, são problemas, alguns iguais, outros não tão parecidos, mas também tem uma série de dificuldades, né? Então, por exemplo, uma coisa que a gente pode listar aqui. Hoje você tem um envelhecimento enorme da população, porque, graças a Deus, e aos todos os avanços da ciência, então estamos aí indo para termos centenários, né? Só que com isso, você pensa o seguinte: como que você chega lá nos 100 anos, mas minimamente contando com uma qualidade de vida? Porque com cuidados adequados, você pode chegar minimamente com uma certa estabilidade, com comorbidades controladas, né? Mas como que você consegue acessar essa população, oferecer isso tudo, se muitas vezes até na saúde suplementar você tem também dados ainda descentralizados, né? Que é o problema que a saúde pública tem, a saúde suplementar também tem, né? Então, ainda estamos lidando com o desafio de integrar todos os dados em saúde, porque os dados eles são dispersos. Então, uma mesma pessoa, você tem dados dele da parte ambulatorial, de um hospital, do outro, e para você fazer um raciocínio e atuar, você tem que olhar todos os dados, né? Então, especificamente na Unimed Maringá, estamos resolvendo isso, né? Estamos bem avançados, mas é um desafio em geral, né? Que acontece nos prestadores em geral. E aí eu acho que interessante o seguinte, quando você fala de desafio, por que eu falo de desafio? Porque é onde que você vai pensar numa oportunidade de inovação. Você tem que, mais ou menos, pensar em 3 camadas, né? Você tem o desafio da operadora de saúde suplementar. Então, eu vou citar aqui um dos desafios, inflação médica. Principalmente na pandemia, né? Tudo dolarizado e tudo dependente de importação. Os custos explodiram. E aí o que acontece? Quando você teve reajuste
para poder repor isso, no primeiro ano, acho que no primeiro ou segundo ano, o reajuste foi negativo. Então, ok, são regras. Mas e aí, assim, onde é que você tem que atuar? Redução de custo. Então, quando uma operadora de saúde pensar numa inovação, uma das coisas que ela vai olhar é o que tem de inovação que me ajuda a olhar desperdício, porque por mais que você tenha uma excelente gestão, sempre tem oportunidade de você reduzir desperdício, Com certeza. né? Então, isso daí, por exemplo, já é um olhar, né? Então, o problema, inflação médica, eu não posso mexer nas regras, né, da ANS, por exemplo, da ANS, por exemplo, que é quem delimita reajuste, como eu falei, tudo é muito regulado. Então, isso daí eu não tenho como mexer. Então, internamente, o que eu posso trazer de forma inovadora, né? Coordenação do cuidado, como que eu faço a navegação dos meus pacientes? Eu olho, eles sinalizo e consigo atuar em alguma comorbidade logo no início, que é quando você tem oportunidade melhor de tratamento, né? Muitas vezes o que a gente vê, por exemplo, é o paciente, ele vai no médico, aí ele vai no outro, aí ele faz um exame, daí depois ele deixa de ir, depois ele vai de novo. E, na verdade, poderia ser algum processo, né? Algum câncer, e que muitas vezes esses 2, 3 meses que ele fica pulando de médico ou indo numa emergência com algum mal-estar, e que daí ele não fez a integração de, peraí, o que está acontecendo, e juntar as informações, ele perdeu a oportunidade de pegar isso aí no início, né? Então, a gente fala da coordenação do cuidado. Uso de dados limitados, porque eles não estão integrados, né? Judicialização, né? Judicialização é um problema muito complicado e complexo, na verdade, né? Envolve tanto o acesso a esses tratamentos de última geração, que, na verdade, diminui, talvez, o índice de eventos adversos, mas tem custo. Tem altíssimo custo, e quando se fala em incorporação tanto dentro do SUS quanto na saúde suplementar, envolve ter operacionalidade, né, de tudo isso com recurso, e é o que falta. Porque o bolo é um só. Então, assim, aquele bolo ali você tem que dividir igualmente para todo mundo dentro das necessidades. Então, se você tem um pequeno grupo com alto custo, o dinheiro vai faltar do outro, né? Porque não tem milagre, né? Exatamente. Você, na verdade, deixa de atender o básico, né, para uma camada de população maior, para atender uma coisa específica que é gravíssima, né, e que poderia ter a solução sobrevida maior, mas é aquele dilema, né? Você deixa, então, de prevenir aqui para tratar um aqui. Isso. Então, não é fácil, é um problema complexo, mas está aí como uma questão a ser resolvida. E as fraudes, né? A gente tem que pensar na saúde suplementar. Existe, principalmente quando você fala de reembolso, gasto com materiais de alto custo, as operadoras lidam ainda com muita fraude, né? Então, você já tem no mercado aparecendo algumas soluções que ajudam a combater fraude, porque assim, tem que gastar o que é justo. Agora, quando existe fraude, é um dinheiro que está indo para o ralo, né? Sim. Então, você tem que atuar naquilo ali, né? Aí, quando você vai na camada do prestador, porque uma coisa é operadora, quando você vai para o prestador, são o quê? São os hospitais, são as clínicas de diagnóstico. Você tem outra questão para ser tratada, né? Então, também, mesma coisa, fragmentação de dados, só que sobre um outro ângulo, né? Custo crescente, gestão ineficiente e comunicação interna, que eu citei. Comunicação interna, por exemplo, você imagina um hospital enorme e que, se você tem uma comunicação eficiente, que não é simples de resolver, até o giro do paciente, porque uma coisa é você chegar no hospital, fazer o que tem que ser feito e ter sua alta precoce, né? Agora, assim, é muito, muito complicado quando você vai para resolver uma coisa simples e aí você pede um exame, aí quem vai colher o exame ainda não foi comunicado, aí
colhe o exame, depois o resultado está pronto, mas ninguém avisa que está pronto. Eu dei um exemplo aqui bem basiquinho, mas você tem vários níveis de comunicação, de equipe, com o paciente. E é interessante isso, porque, na verdade, envolve tecnologia e inovação, né? Porque a gente vê que os processos internos hospitalares dependem muito da comunicação efetiva. E essa comunicação efetiva, ela se traduz no boca a boca, no papel, e não, por exemplo, num sistema que ajude a definir, né, onde é que está parado o processo, qual é o problema. Um Kanban, por exemplo, né? Exato. E seriam soluções mais baratas, Sim. né, no sentido assim de fácil implementação e que ajudaria muito nesse fluxo, né, e tornaria mais transparente até, né, esses custos operacionais aí para a operadora de saúde, né? Sim, mas aí você falou uma outra coisa que é interessante. Hoje, né, a maioria dos hospitais já são paperless ou pelo menos parcial, ou seja, antigamente você chegava no hospital e tudo estava em papel. Hoje você já tem o prontuário eletrônico do hospital. Algumas coisas são ainda no papel, não estão todas dentro do prontuário, mas a gente já deu um passo. Aí eu sou uma startup, então eu vou fazer uma solução que vou resolver a comunicação interna. É legal, eu te mostrei ali como uma necessidade, mas eu não posso inventar essa solução do nada. Eu tenho que entender, eu vou primeiro oferecer para esse hospital qual é o prontuário que existe lá e como que eu vou integrar nesse prontuário. Porque você não pode contratar uma solução picada, que nada se conversa. Então, quando você pensa em ter uma solução, você tem que pensar também como que ela vai integrar no sistema de gestão. Então, mais uma vez, eu volto no assunto que é o seguinte: temos muitos gargalos, muitas oportunidades, mas para desenvolver soluções, você tem que aumentar a visão, né, o olhar e entender como que a coisa funciona, né, como que o processo acontece, para ver se a minha solução vai se encaixar naquele processo, por mais que ela seja uma solução. Sim, né? Verdade. E quando você fala, por exemplo, de usuário, né? Aí eu posso, então, falar assim, não, então eu estou achando essa coisa meio complexa, eu vou arranjar uma solução para o usuário. Geralmente você tem oportunidades mais simples, né? Então você pode ter um aplicativo de bem-estar, né? Então hoje você tem muitas coisas no mercado especificamente para o público final. Então, assim, tem muitas oportunidades, né? Mas assim, para você se diferenciar, porque daí você tem um monte de aplicativo de bem-estar para meditar, para contar passo, para melhorar a respiração, para ver se você bebeu água, né? Como que você se diferencia se você cria um no meio de 100? Quanto mais você entender o público que você quiser atender e o problema que ele realmente possui, você tem mais chance de desenvolver uma solução específica, né? Então, ou seja, quanto mais você entender o problema, seja do usuário, do prestador, da operadora, mais chance de você tem de você criar uma solução e aquela solução realmente ser uma solução aplicável, né? Replicável e escalável, né? Essa questão aí também, falando até dos wearables, ele precisa ter um sistema amigável, né? Porque a população-alvo, muitas vezes, são os idosos, né? Que têm dificuldades com a tecnologia, Exato. o digital. Você falou uma coisa boa. Né? Então, a gente vê muitos aplicativos aí, né? Mas implica no uso do celular, né? O celular é o smartphone, que talvez ele também não esteja feito. Ele sempre vai ter que ter ajuda de alguém por perto. Então, são questões aí que a gente deixa, né? Como desafio aí para os desenvolvedores, né? Porque eu acho que é importante. Quando você pensa na solução de idoso, muitas vezes até o tipo de tela, né? O tamanho da letra, tudo você tem que ter a adaptação para aquele público que você está atendendo, ele conseguir usar. Porque às vezes a solução é boa, mas a usabilidade é ruim, né? Então, é uma visão que é importante ter, que você lembrou muito bem, né? Nós visitamos uma empresa desenvolvedora de software, não sei se você lembra, mas ela usa também essa questão de
fazer análise do eletrocardio, do batimento cardíaco, frequência respiratória, a distância. Monitora a distância e, eventualmente, quando acontece alguma alteração, ela solta um alarme e solta o alarme também para algum familiar, né? Muito interessante isso, né? Sim. Por exemplo, eu estava vendo recentemente também 2 lugares, até no Brasil, que estão desenvolvendo palmilha com sensor com IA para você tentar detectar risco de queda. Porque quando você pensa no público idoso, né, um dos grandes fatores de morbidade, né, um dos mais relevantes são as quedas no idoso, né, que são extremamente graves. Então, assim, como que você previne queda? Com educação, mas muitas vezes você explica tal, e muitas vezes não tem muita aderência, né? Então, a palmilha seria alguma coisa mais personalizada. Olha, você está tendo problema de marcha, né? Então, já detectar como alguém possível de queda, e aí você consegue atuar mais diretamente. Muito interessante. Né? E parando para pensar, não é uma coisa complicadíssima. Né? Com certeza. E vai ter, ela sendo desenvolvida, vai ter um benefício assim, enorme, né? Vai agregar muita coisa, né? Falando agora em termos de SUS e operadora de saúde, né? De plano de saúde, agora nós estamos entrando na época do inverno, os idosos ficam mais em casa, existe um alerta, né? A SES até alertou agora com relação ao índice de quedas domésticas, né, para idosos, aumentando daí fraturas e com necessidades cirúrgicas, né? E usando um dispositivo como esse da palmilha seria muito interessante, né? Já é um sinal de alerta e de cuidados, né, com relação a esses idosos. Como você tem, por exemplo, né, alguns dispositivos, né, mas às vezes muitas vezes envolve, né, um relógio, né, que detecta a queda, porque às vezes também acontece do idoso ficar sozinho dentro de casa, cai, né? E o familiar só chega, às vezes, de noite, né? Então, tem alguns que a hora que tem a queda, já sinaliza o sistema de saúde, alguma ambulância, e avisa o familiar, né? Muito bom. Então, assim, mas como você tornar de uma forma simples, né? É todo idoso que vai ter ali um smartwatch? Talvez não, mas alguma coisa um pouco mais simples, né? Então, a gente está jogando aqui ideias, né? Mas, na verdade, eu acho que tem bastante oportunidade se você tiver esse olhar, né? E tem um mercado emergente, assim, né, enorme. Né? Como você falou, a população está ficando cada vez mais longeva, né? Com comorbidades. E eu acho que, assim, todo esse desenvolvimento de aplicativos ou aparelhos, dispositivos, aí existe um mercado, assim... Sim. E falando especificamente do público idoso, a intenção é você dar, quanto mais tempo possível, autonomia, né? Então, o que você pode oferecer de tecnologia para a pessoa que fica sozinho, né? Então, eu vou ter lá chatbot de conversa, aí, quando ele não está bem, ele já acessa de forma amigável diretamente o sistema de saúde, câmeras de vigilância com sensores, né? Então, se você parar para pensar para o ambiente do idoso, como que ele consegue ficar com autonomia, sem ter que ter um monte de cuidador em cima. Claro, dependendo do estado físico, né? Eu acho que tem bastante oportunidade, né? Para criação. É interessante você falar, quando a gente joga para fora da saúde, né? Tem algumas empresas que a gente acessa e depois de um tempo a gente não acessa mais a página, ele vem com uma mensagem, né? Olá, eu percebi que você não tem aparecido frequentemente. Verdade. Né? Então, assim, já tem essa possibilidade, essa facilidade, né? E agora só falta a gente aplicar na saúde, né? Concretamente. Então, porque assim, a gente pensa às vezes em inovação, uma coisa assim, você tem que inventar uma coisa muito complexa. E às vezes não, é você pegar e amarrar um pouquinho mais as pontas. Isso. Às vezes você tem algumas coisas que na verdade é só porque você está com a ponta ali um pouco solta.
Então, você pensar naquela jornadinha ali e alguma solução que você amarre as pontas, você já resolve um problema. Né? E a inovação, ela está ali não é para ser genial, nada escalafobético, é para você resolver um problema, né? Eu coloquei aqui, ó, aqui atrás, né? Tendências de inovação, assim, bem en passant, porque na verdade, se for parar para pensar, você tem tendências, assim, em vários setores, né? Então, por exemplo, eu falei ali de gêmeos digitais, né? Que na verdade é você pegar todas as informações de saúde da pessoa e você colocar ali os dados, né? E você faz um gêmeo digital, então você tem tudo. E aí, em cima de todas aquelas informações que você tem da pessoa, você consegue fazer análises preditivas, né? Então, diante do que ele tem, o que eu deveria estar fazendo para melhorar a saúde dele, né? Pensando em saúde e longevidade. E o que tem de tendência, né? Então, agir de forma... Isso daí é um algoritmo para você fazer predição. Porque daí ele... Então, como ele tem uma tendência a ter uma diabetes, então você já atuar de forma precoce, né? Então, terapia genética, né? Isso daí você tem também um bom... E a gente vai partir para personalização. Então, para o pessoal aí que está dedicado à genética, tem muita oportunidade, né? Nanomedicina, que na verdade são as nanopartículas, que você vai agir diretamente com cada medicação de forma personalizada, né? Teste genético, microbioma, a tendência, né, a gente falando dos imunobiológicos, né, a gente tem que pensar que realmente hoje é alto custo, mas é uma tendência porque até há pouco tempo atrás toda a parte terapêutica era baseada na química, né? Que são as drogas que a gente usava até recentemente, né? E agora a gente tem a oportunidade das medicações elas serem de base biológica, né? E aí é uma virada de chave, né? Com certeza. A tendência do futuro, na verdade, é todas as medicações serem de base biológica. Eu vou dar 2 exemplos que eu, como ortopedista, né, sempre prescrevi, que são os anti-inflamatórios e os relaxantes musculares. O paciente ele acha que tomando o anti-inflamatório vai resolver o problema dele, né, com relação à inflamação. E, na verdade, a gente já entende que o processo inflamatório pode ser desencadeado por N causas, né? Sim. E esse anti-inflamatório comum, ele ataca de uma maneira genérica mesmo. E o relaxante muscular, as pessoas acham assim que ele vai atuar na célula muscular, né, dentro do músculo. E, na verdade, ele tem ação central, ou seja, no cérebro. E na bula está escrito que não se sabe qual é a ação que esse medicamento tem sobre o cérebro. Só se sabe que uma das ações é o relaxamento muscular. E outras, que daí a sonolência, a vertigem, as náuseas, né? Então, são efeitos indesejáveis que agora, com esse desenvolvimento de novas tecnologias, você vai no alvo. Você não atira com uma bola de canhão, mas você faz um tiro certeiro. Mais específico, né? Específico. Uso de dispositivos, né? Monitoramento remoto e a inteligência artificial aí abrindo assim, um campo gigante, né, de oportunidade, né? Daí eu citei aqui brevemente, né, que a gente tem que pensar, como eu falei, que o nosso mercado é extremamente regulado, então, quando você pensa numa solução, você tem que entender as legislações. Então, eu citei ali LGPD, que trata dos dados sensíveis, porque dados em saúde são dados sensíveis. Então, quando você desenvolve uma solução que você vai captar informações do paciente, você tem que estar sabendo exatamente como funciona a LGPD para você saber o que você pode captar e como captar essas informações. Então, você tem que se ambientar nisso daí. Tem a estratégia de saúde digital do Brasil, que já tem diretrizes. Então eu vou fazer algo que envolva saúde digital. Eu tenho que entender as diretrizes que o próprio governo já estipulou, né? A Anvisa também. Então, dependendo da solução que eu desenvolva, eu vou precisar de uma liberação da Anvisa. Então,
se eu vou trabalhar com um IoT, por exemplo, né? Eu não posso simplesmente inventar uma coisa e dar para o paciente usar. Então, eu preciso pedir a liberação, tem todo um regramento para você liberar isso, né? Porque você tem que garantir, principalmente, segurança, né? Então, você tem aí o Conitec, né? Que ajuda nisso. Que ela, na verdade, faz a incorporação dessas tecnologias no SUS. E tem o Rebrates, que é um grupo que, então, ele analisa essas novas tecnologias, né? E é multissetorial, né? Tanto o Ministério da Saúde quanto Ciências e Tecnologia. Eles trabalham em conjunto justamente, né? para fazer esse desenvolvimento. Então, isso aqui é só uma pincelada de para onde se pensar em inovação, você tem que entender a necessidade, os problemas e as regulamentações envolvidas, né? E eu vou dar um spoiler. Tereza também está junto, né? Nós vamos lançar o mês que vem o NAP Saúde, né? Aqui no polo de Maringá e o polo de Londrina também, para desenvolvimento de tecnologia e governança de saúde, mas com escopo nesses 2 primeiros anos com relação à saúde digital mesmo, né? Interoperabilidade de sistemas, que é o que você falou, né? O problema da geração de dados, fragmentação de informações, né? E a gente vem, então, com esse escopo, né? Esse NAP Saúde, o PITS, justamente para fazer essa integração. E aí vai ter também oportunidade de, né, novas pesquisas, né? Startups que vão surgir, que elas podem muitas vezes estar aderindo para ajudar a resolver essa situação, né? Sim. Então aí a gente está com o ambiente de inovação bem propício para quem quiser se dedicar à inovação, né? E aqui falando, né, do papel das universidades, né? Porque é de lá que você traz o conhecimento, né? Então, quando você vai desenvolver uma solução, você pensa, né, no capital intelectual. Então, muitas vezes você vem da universidade, isso daí. E, claro, você tem todo o ambiente de empreendedorismo, né? Porque você tem os empreendedores no ecossistema, que muitas vezes é que tem aquela veia para desenvolver um negócio. Então, quando você pensa numa solução, você tem que atrair todos esses públicos, porque tem que agir de forma complementar, muitas vezes, né? É a tríplice hélice, né? Isso. Você pega o mercado, a universidade e o gestor, Sim. né? E aí, então, para finalizar, né, eu queria trazer aqui, então, dica para uma startup se dedicar no setor de saúde, né? Então, solução escalável é uma coisa fundamental. Então, se eu quero trazer uma solução, eu tenho que pensar o seguinte: isso aqui eu consigo replicar? Ou é uma coisa que eu vou conseguir oferecer para 1000 pessoas, aquelas 1000 pessoas ali vão se beneficiar e só? Não. Sempre eu tenho que pensar, esse problema que eu estou vendo aqui é um problema mundial? Então, se eu arranjo uma solução para um idoso, eu tenho idoso só na minha cidade? Não, eu tenho no mundo todo. Então, não. Então, se eu achar uma solução que atenda esse público, eu tenho o público mundial para atender. Maior abrangência, né? Então eu dei um exemplo, mas é uma visão que tem que ser feita, né? Parceria estratégica, então a gente falou aqui do ambiente de inovação. Então eu posso ser um pesquisador, um profissional de saúde, que eu tenho conhecimento ali da área de saúde, mas eu não sei, por exemplo, não tenho conhecimento de desenvolver um negócio, um modelo de negócio, como que eu vou vender essa solução, como que eu vou desenvolver essa solução. Então, muitas vezes, se eu for criar um produto, eu vou ter que ter parceiros de áreas complementares, né, para me ajudar nesse trabalho. Foco na experiência do usuário, que a gente falou muito nisso, né? Não adianta eu inventar uma solução da minha cabeça, eu tenho que pensar o que é que o usuário enxerga como problema. Então, eu vou lá para resolver aquele problema que ele já enxerga, né? E modelos de remuneração por valor. Então, eu tenho que pensar também, né, na tendência global de saúde, que são as abordagens que você não pensa só em fazer um serviço e cobrar por ele, mas realmente, assim, qual o valor que eu estou entregando com esse produto, com esse serviço,
E a proposta de valor ela tem que estar muito clara, muito identificável, né? Então, acho que é basicamente isso, né? Então, a gente tem uma gama enorme de oportunidade. Você quer falar mais alguma coisa? Um grande desafio pela frente, como sempre, né? Eu acho que a gente, apesar de, no Brasil, a gente ter acesso a altíssimas tecnologias, né? Eu acho que ainda está engatinhando na saúde, né? Então, tem muito campo aí para ser explorado, né? Muitos investimentos a serem feitos, e eu acho que o objetivo do Hub é isso, né? É conectar, abrir janelas de oportunidades, né? Identificar, na verdade, cenários de necessidades, né? E também trazer essas empresas, pessoas, pesquisadores, né? Que sejam de nosso interesse também, né? Lembrei de mais uma coisa, a gente fala de saúde, né? Então a gente pensa muito, né, na assistência médica, digamos assim, mas quando você fala em saúde, você tem que olhar também a fisioterapia, a odontologia, né? Então, por exemplo, a fonoaudiologia, psicologia. Então, por exemplo, a gente tem na cidade algumas soluções até de equipamentos, tá? Que estão sendo vendidos até fora do Brasil já, desenvolvido pelos nossos, né, dentistas, odontólogos, por fonoaudiologista. Então, já existe um ambiente, é que ele não está ainda integrado, e isso é uma das coisas que a gente está visando, né? A gente melhorar, inclusive, a nossa comunicação para a gente poder ter acesso a essas informações, né? A esses conteúdos. Mas acontece muito de forma isolada. Uma pessoa da área de saúde com uma cabeça inovadora vai e luta sozinho porque ele teve uma ideia e desenvolve, e já temos vários exemplos na nossa cidade, tá? De médicos que desenvolveram aí também dispositivos, tá? Estão vendendo esse material. Só que a pessoa faz sozinho, legal, mas e por que não ter uma ajuda? Você ter um ecossistema que favoreça. Conseguir atingir o mercado, né? Exato, ajudar tanto a atingir o mercado, quando precisar, de repente, resolver uma regulamentação, resolver, né? Precisa, às vezes você tem editais de fomento para isso, então o ecossistema ele tem que estar preparado para ajudar isso daí. Então, hoje, a nossa intenção é estimular novos empreendedores e, principalmente, vocês entenderem que esse ecossistema ele está amadurecendo para apoiar e não precisar ser um lutador solitário. Então, o ecossistema ele está sendo formado para apoiar esses inovadores e empreendedores, né? Para conseguir fazer essa jornada de uma forma um pouco mais tranquila, um pouco mais suave. Muito bom, é isso mesmo. É isso aí. Transformar o mundo. É isso aí. Muito obrigado. Espero que tenha contribuído para vocês entenderem um pouco do sistema e facilitar a jornada aí Empreender Health. Show de bola, pessoal. Finalizando